nos olivais do monte. Colhe o gado, pastor, das largas eiras vêm vindo as filhas de Jacó da fonte, com seu rítmico andar entre as palmeiras. Das largas eiras vêm vindo as filhas de Jacó da fonte, com seu rítmico andar entre as palmeiras, com seu rítmico andar entre as palmeiras. Um roxinol suspira num loureiro, é nessa hora do acaso meiga eterna, em que o sol busca o mar como um boieiro, que vem beber à boca da cisterna. Madalena em Betânia desatando seu cabelo qual fuge do lençol, limpa os pés do rabi humilde olhando, seus olhos cheios de domínio e sol. O sol descai nos olivais do monte, colhe o gado, pastor, das largas eiras vêm vindo as filhas de Jacó à fonte, com seu ritmo andar entre as palmeiras. Das largas eiras vêm vindo as filhas de Jacó à fonte, com seu ritmo andar entre as palmeiras, com seu ritmo andar entre as palmeiras. Um pescador, trigueiro das baías, lançando as redes, diz olhando o rio, quando virá o lúcido Messias, quem é esse rabi loiro e sombrio? Mas Madalena, num amargo choro, limpa os pés do rabi cheia de amor, com seus longos cabelos feitos de ouro, murmurando baixinho: é meu Senhor. Descai o sol nos olivais do monte, colhe o gado, pastor, das largas eiras vêm vindo as filhas de Jacó à fonte, com seu ritmo andar entre as palmeiras. Das largas eiras vêm vindo as filhas de Jacó à fonte, com seu ritmo andar entre as palmeiras, com seu ritmo andar entre as palmeiras. O sol morreu nos olivais do monte, rompe virgem o luar, às largas eiras vão saindo as filhas de Jacó da fonte, com seu ritmo andar entre as palmeiras. Às largas eiras vão saindo as filhas de Jacó da fonte, com seu ritmo andar entre as palmeiras, com seu ritmo andar entre as palmeiras. Muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui estamos nós, mais uma vez reunidos, neste domingo, para juntos fazermos a nossa pequenina reflexão. E hoje estamos a celebrar o 10º domingo do tempo comum. Para além da celebração do 10º domingo do tempo comum, nós hoje estamos também a celebrar os acontecimentos das celebrações do Dia de Portugal e das comunidades. Então hoje eu gostaria de fazer a minha reflexão com a base nestes acontecimentos, com a base no acontecimento litúrgico, mas também refletindo um pouco de como ao longo do tempo nós vivemos os acontecimentos da nossa história. Hoje a nossa liturgia apresenta-nos dois temas fundamentais, o do chamamento e o da misericórdia. São dois temas em que nós
podemos ver como Deus privilegia a história que Ele faz com o seu povo numa dinâmica progressiva. O Evangelho apresenta-nos um homem que era tido como um publicano, um homem cobrador de impostos, que não era bem visto pelo seu povo, porque cobrava impostos para o povo romano, ao seu povo, o povo judeu. Então estes homens eram tidos como publicanos, homens pecadores, homens que iam contra a lei de Deus. E Jesus passa por ele, veio no seu posto de cobrança e diz-lhe: segue-me. Depois deste convite, aquele homem que até então era marginalizado por todos, sente-se acolhido por este novo profeta, por este homem que tinha a fama de fazer prodígios. Então Mateus recebe-o em sua casa e Jesus entra na sua casa e Jesus confraterniza com aquelas pessoas que são do meio de Mateus, que seguramente serão também pessoas que não serão bem vistas pelos demais. E então logo aquelas pessoas que se consideram as puritanas, as mais cumpridoras, começam a murmurar e dizer aos discípulos de Jesus: como é que o teu mestre pode comer com publicanos, pode comer com gente de má conduta, com gente que não é tida em boa conta pelo povo? E Jesus, que lhes conhecia a intimidade do coração, mas que também lhes conhecia a furicidade das suas palavras, vira-se para eles e diz-lhe: não são aqueles que estão sãos que precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Não são aqueles que estão convencidos, que estão completamente bem, que precisam de mim, mas todo aquele que tem sede e que tem vontade de ouvir uma palavra de salvação. E Deus prefere a misericórdia ao sacrifício. Esta palavra nos leva a refletir em como nós cristãos, como nós seguidores de Jesus, como nós, até por que não dizer frequentadores da Igreja Católica, nos comportamos em relação àquelas pessoas que nós consideramos piores que nós. Será que há alguém pior que nós? Será que há alguém que seja inferior ou superior a nós? Ou aos olhos de Deus, nós somos todos filhos muito amados e queridos. Esta palavra de hoje nos leva a refletir como para Deus nós somos filhos muito amados. Deus chama quem quer. Deus chama quem lhe apetece. Deus chama quem tem capacidade para que seja instrumento da realização da sua obra. Certamente aquele homem Mateus, ele cumpria a sua função de empregado do império, mas certamente ele sentia no seu coração aquele vazio, aquela rejeição, aquela incompreensão da gente que lhe era próxima, da gente do seu povo. E, no entanto, Jesus passa por ele e deita-lhe um olhar de amor e ele sente-se acolhido. Quantas vezes, irmãos, nós passamos por pessoas assim e o nosso olhar, em vez de ser acolhedor, é um olhar de discriminação. Quantas vezes é que nós, na nossa demência estrutural, na nossa doença de status, pensamos que somos melhores que os outros e nos atrevemos a julgá-los. Sim, irmãos, há muitos dos nossos irmãos que comungam da palavra, que comungam da Eucaristia, mas que desprezam a Deus no seu próprio coração, quando infligem julgamentos desnecessários e impróprios para com o irmão que está a seu lado. Aquele irmão está a precisar de uma palavra de salvação. Aquele irmão está a precisar de um olhar de ternura. Aquele irmão está a precisar de um abraço de acolhimento. E o que é que nós fazemos? Tantas vezes passamos ao largo. Tantas vezes passamos como: não quero ter nada a ver com este tipo de gente. Mas o Senhor escolheu aquele que era frágil, que era impróprio aos olhos do mundo, para realizar nele a
a obra de salvação. E um dos evangelhos que nós temos hoje e que mais seguimos e que mais escutamos é o evangelho que saiu do testemunho da pregação deste homem Mateus, que era um cobrador de impostos, que era um pecador público, que era tido como um infrator à lei de Deus. E é precisamente aquele que Jesus vai escolher. Vai escolher para quê? Para seguir. É precisamente naquela casa que Jesus vai ser acolhido. É precisamente com aquelas pessoas que estão à volta deste Mateus que Jesus vai levar uma boa nova de salvação. Esta palavra, caríssimos irmãos, que nós acabamos de escutar, é um convite a nós a deixarmos o preconceito, a nós deixarmos tantas vezes de julgar o outro e acolher o nosso irmão num abraço fraternal. Há muita gente nas nossas comunidades que se julga melhor que os demais, mas diante de Deus nós somos todos iguais. Nós somos filhos bem amados do Pai. Caríssimos irmãos, esta mensagem eu gostaria de vos deixar. Senti-vos amados imensamente por Deus na vossa fragilidade. Tirai as vossas armaduras de justiça, tirai as vossas armaduras de candura, tirai as vossas armaduras de status quo, que tantas vezes camuflam aquilo que nós na realidade não somos. Porque aquilo que nos define realmente enquanto pessoas, enquanto cristãos e até mesmo como católicos, são as nossas atitudes, são os nossos gestos de paz para com os nossos irmãos, são os nossos gestos de acolhimento para com os nossos irmãos. Caríssimos irmãos, nós estamos a viver também este acontecimento do Dia de Portugal e das comunidades. E quantas vezes nós passamos por estas celebrações sem percebermos aquilo que está por detrás. Se hoje nós celebramos o Dia de Portugal, não é porque nós somos um povo grande, mas é porque o nosso povo fez história na história da humanidade. Foram muitos homens, também assim como Mateus, muitos homens simples, muitos homens que até eram proscritos, muitos homens que até eram pecadores, que embarcaram naquelas naus e que foram pouco a pouco descobrindo novos mundos. A história de um povo constrói o seu futuro. Hoje, nós vemos por aí muitas teorias, sobretudo as de política de esquerda, que querem anular a história do povo, concretamente a nossa história, a história de Portugal. Lutam contra o colonialismo, lutam contra o imperialismo, querem abolir todos os sinais de grandeza histórica do nosso povo. Querem acabar com tudo aquilo que foi cultura, com tudo aquilo que nos fez ser um povo. E sem perceber que um povo sem história não existe. Ouvi dizer muito ao longo destes dias o orgulho de ser patriota, o orgulho de ser português, mas este orgulho de ser uma nação, de ser português, vem lá de trás. Vem desde Dom Afonso Henriques. Para formar um país, teve que conquistar aos mouros, teve que entrar em batalhas, teve que, com certeza, matar. Porque numa guerra, ou se morre, ou se mata, ou se perde, ou se ganha. Não estou a legitimar com estas palavras o ato de fazer guerra ou o ato de matar. Estou a dizer que toda a história, por muitas coisas negativas que tenha, ela faz parte de um povo. Ela constrói um povo. O que moveu o povo lusitano a embarcar na aventura dos descobrimentos foi uma experiência, sim, de expansão territorial, de descobrir o que está para além de, mas sobretudo foi uma experiência movida pelo desejo da fé. Foi
levar o Evangelho aonde ele não era conhecida. Toda a história dos descobrimentos, toda a história de Portugal dessa época está movida por esta necessidade de levar a mensagem de Jesus Cristo aos confins da terra, de realizar aquilo que o Senhor diz aos apóstolos no dia da Ascensão: ide por todo o mundo, anunciai a boa nova da salvação, ensinai todos os povos, batizai-os e ensinai-os a servir. A história de um povo, ela nasce daquilo que o povo tem em si. E nós, portugueses, de alguma maneira, somos um povo privilegiado por Deus. Não nos esqueçamos que, com Dom João IV, Nossa Senhora da Conceição é coroada como autêntica Rainha de Portugal. E tendo nós semelhante soberana, não poderíamos ter maior oferta, maior dom, maior presente de Deus. E Nossa Senhora sempre guiou o povo lusitano, tanto que o povo lusitano é chamado o povo das terras de Santa Maria. Já no século XX, no ano de 1917, nós somos agraciados por Deus com a visita de Nossa Senhora a uma pequenina povoação no meio da Serra da Aire, chamada Fátima, concretamente Cova de Iria, para que ela trouxesse uma mensagem não para os portugueses, mas para o mundo. Uma mensagem de conversão, uma mensagem de dizer que Deus está aqui e continua a amar a humanidade. Por isso lhe quer dar oportunidade. E mais uma vez, Deus se serve dos mais frágeis. Deus se serve daqueles que não têm o coração conspurcado com as idolatrias deste mundo. Mais uma vez, Deus se serve de crianças para fazer com que esta mensagem se espalhe e se tivesse espalhado ao longo de mais de um século por todo o mundo. E por isso Fátima é chamada Altar do Mundo. Tivemos este privilégio, mas gostaria, antes de terminar a minha reflexão convosco, recordar-vos que a mensagem de Fátima continua na linha desta mensagem de misericórdia. Misericórdia que Deus nos manifestou mais claramente por Jesus Cristo. Deus prefere a misericórdia aos sacrifícios. Tantas vezes o povo faz sacrifícios, faz promessas de joelhos, faz promessas a pé, e isto está muito bem, porque isto faz parte do ser religioso da pessoa. Mas, caríssimos irmãos, não é isto que compra Deus. O que compra Deus é a nossa capacidade de amar e perdoar. A nossa capacidade de olhar o outro como irmão. A nossa capacidade de entregar-nos ao outro como irmãos. Nossa Senhora disse aos pastorinhos: Portugal nunca perderá o dogma da fé. Nos tempos que correm, parece que o povo se esqueceu desta afirmação de Nossa Senhora. Mas enquanto houver um português e houver nele o amor verdadeiro por Nossa Senhora, Portugal nunca perderá o dogma da fé. Portugal será sempre fiel a esta fé que está marcada na sua própria bandeira, na bandeira que é chamada a bandeira nacional, a bandeira que é chamada a bandeira das esquinas. Nós temos a cruz de Cristo e nós temos o sinal das 5 chagas de Jesus Cristo. Ontem celebramos também, ontem 10 de junho, celebramos também o dia do Anjo Custódio de Portugal, em que nós celebramos aquelas aparições do anjo aos pastorinhos, que ele vem nos confiar um dom precioso que é o dom da reparação, a Jesus Eucaristia. Caríssimos irmãos,
esta celebração é também um convite para que nós, portugueses, continuemos a guardar, continuemos a custodiar este tesouro preciosíssimo que é a adoração e a reparação eucarística. Mais uma vez, vos gostaria de recordar a viagem comemorativa dos 50 anos da paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Elizabeth, que vai ser realizada de 13 a 20 de novembro deste ano, 2023, com a logística e o apoio da Francine's Travel, da agência Francine Viagens, e que vai ser acompanhada pelo Padre Nuno, pároco da paróquia e da Igreja de Nossa Senhora de Fátima de Elizabeth, e pelo Padre Ézio. Eu já fiz a experiência desta viagem com esta organização, com esta logística, e digo-vos, aproveitai porque vai ser uma experiência única, extremamente bem organizada, extremamente agradável para todos os que participarem nela, e se ainda não se inscreveu, inscreva-se, não tarde, porque estas coisas não duram para sempre. Então, vá e inscreva-se nesta peregrinação. Gostaria de terminar o meu programa de hoje recordando-vos esta oração que o anjo de Portugal ensinou aos pastorinhos. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, eu peço-vos a conversão dos pobres pecadores. A todos continuo a desejar a continuação de um bom domingo, com um enorme abraço de paz e bem.